Olá, boa tarde para você que nos assiste ao vivo. Estamos começando nossa quarta palestra de parceria do Colégio Interativo com as faculdades Anhanguera, com a finalidade de transmitir a você, vestibulando, algumas dicas importantes de questões que poderão aparecer nas provas do Exame Nacional de Ensino Médio. Desde 2009, o Enem ganhou mais importância porque passou a ser usado por instituições públicas de ensino superior, como critério de seleção em substituição aos tradicionais vestibulares. Nesse ano, o Enem conta com aproximadamente 6,5 milhões de inscritos e as provas ocorrerão nos dias 3 e 4 de novembro, às 13 horas. Nossas palestras estão sendo transmitidas ao vivo toda segunda e quarta-feira, às 16 horas. E a programação pode ser consultada no site da Anhanguera, www.anhanguera.com.br. Na palestra de hoje, o tema será a Era Vargas e trouxemos aqui o professor Alex Turci para falar um pouco sobre esse tema que recorrentemente tem caído, né, professor Alex? Muito boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Glauco, boa tarde aí a todos. Queria agradecer o convite aí para bater um papo sobre esse assunto, como o Glauco colocou, recorrente em vários vestibulares e também, de certa forma, no Exame Nacional do Ensino Médio. Legal. Lembrando que você que está nos assistindo pode fazer perguntas para o professor Alex. Esse bate-papo nosso vai rolar por aproximadamente meia hora. Depois você vai ter aí uns 15 minutos para ouvir as respostas do professor Alex sobre o assunto Era Vargas ou sobre um outro assunto relacionado a esse tema. Alex, para começar, normalmente as pessoas, o vestibulando, o aluno que vai prestar o Enem, se preocupa muito com a extensão da prova, extremamente complexa no aspecto de interpretação de texto. Então, para começar, eu queria que você desse um panorama geral da prova de História, que hoje dialoga demais com outras disciplinas. Exatamente. A prova de História, que a gente pode chamar da prova de História, de Humanidades do Enem, como inclusive foi mencionado pelos meus colegas da parte de Geografia, o professor Luiz Anta e o professor Morrinho, ela traz, às vezes, uma preocupação ao aluno em virtude dos textos, né? Então, a atenção especial aí, eu acho que o aluno tem que tem que ficar bem atento, é justamente a leitura dos textos. É claro, né? É uma prova que, de certa forma, é extensa, você tem aí que ler com muita paciência, com muita calma. Alguns assuntos são bastante recorrentes na prova do Enem, então eu acho que você poderia ficar atento aí a correntes filosóficas, por exemplo, que é uma coisa que é muito abordada. Como o Glauco colocou, né, há uma questão aí que é interessante, que é o diálogo com as outras linguagens. Então você tem aí, por exemplo, a linguagem visual. Então você pode se utilizar de um quadro, você pode se utilizar, vamos falar hoje da Era Vargas, né? Foi muito recorrente o uso da propaganda na Era Vargas para exaltar o Estado, para exaltar a própria figura do presidente Vargas. Então, uma foto, um cartaz pode aí ser utilizado para exigir do aluno a compreensão do processo histórico. Legal, Alex, vamos começar dando um panorama geral, então, da chegada do Getúlio Vargas, que é um dos presidentes mais lembrados até hoje, né, ao poder, fazendo uma ligação com a Revolução de 30. Bom, primeiro ponto que eu acho que tem que ficar claro aí é que os alunos podem buscar informações na internet ou em livros e pode achar aí alguns pontos contraditórios. Na verdade, são interpretações historiográficas distintas. Existem aí alguns historiadores que nem consideram o movimento de 30 uma revolução, e sim uma espécie de rearranjo de poder, né? As oligarquias tradicionais ligadas ao café, né, perdem o seu espaço, na verdade, entre aspas, aí, né, dentro da estrutura política, que era chamada café com leite, e novas oligarquias acabam ocupando, né, chegando ao poder, que é o caso, por exemplo, do Rio Grande do Sul e também de alguns estados no Nordeste. Então, a Revolução de 30, para alguns, foi, na verdade, um movimento resultado da crise, né, da estrutura agrária brasileira, no caso do café, provocada pela crise de 29, e também pela pressão de novos setores do país, né, no caso a classe média, a camada média urbana, o movimento operário, mas também, principalmente, os interesses oligárquicos presentes neste movimento que acabou promovendo a chegada de Getúlio ao poder. Alex, recentemente a imprensa tem focado bastante e utilizado o termo desmantelamento dos ideais de Vargas. O que isso de fato significa? Bom, essa ideia de desmantelamento da herança varguista
ela está relacionada, Glauco, principalmente à questão das leis trabalhistas, né? Esse é um dos legados, de certa forma, que a gente pode colocar, deixado pelo Getúlio Vargas, né? Vamos lembrar que antes de 30, quer dizer, qual que era a atitude por parte do governo em relação à classe trabalhadora? A repressão. Temos aí uma frase conhecida, né? Na verdade ela é conhecida de maneira errada, né? Fala-se que a frase do presidente Washington Luiz era: a questão social é caso de polícia. Na verdade, a questão operária é caso de polícia. Então, a atitude do governo, né, das oligarquias tradicionais rurais, era tratar justamente o movimento operário utilizando a força. Quer dizer, não havia nenhum tipo de lei que amparasse o trabalhador. E com Getúlio, nós temos essa legislação. O que é importante aí, né, e aí um ponto extremamente que tem que ficar claro para o aluno, é que essa imagem que nós temos de Getúlio, essa imagem do pai dos pobres, do grande redentor da classe trabalhadora, não pode ofuscar a imagem também da figura do ditador, né, da figura daquele que utilizou meios violentos para se manter no poder. Então, esse legado, essa herança seria a legislação trabalhista. Hoje, o que a gente tem? Hoje há uma questão aí de flexibilizar mais essa legislação, usando como justificativa a possibilidade, se você desonera, né, o empregador, há a possibilidade que ele contrate mais. Ao mesmo tempo, você tem as entidades sindicais que colocam que isso estaria o quê? Indo no sentido contrário, ou seja, desprotegendo o trabalhador, desamparando o trabalhador. Então, esse seria o desmantelamento que a imprensa coloca do legado getulista. Alex, você citou aí que o Getúlio ficou historicamente conhecido como mãe dos pobres e pai dos ricos, Não, ou pai dos pobres e mãe dos ricos. Que tipo de legado, voltado especificamente para os trabalhadores, na prática ele deixou? Então, por exemplo, a carteira de trabalho, que outros legados ele deixou para o trabalhador? Bom, dentre esses legados, primeiro, todo o corpo das chamadas leis trabalhistas, né, que a gente depois, nos anos 40, em 40 e 43, é consolidado, né, na chamada CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Então, além da criação do Ministério do Trabalho, porque não existia isso no Brasil, não havia um Ministério do Trabalho, nós também podemos destacar logo na primeira fase do governo Vargas, né, que é a chamada fase do governo provisório, aquele período que vai logo após a Revolução de 30 até 34, até a Constituição de 34, nós podemos destacar o salário mínimo, né, no caso aí, lembrando que não havia um piso nacional, ele era regional, férias remuneradas, descanso remunerado. Nós podemos também destacar a possibilidade de indenização no trabalhador em caso de demissão sem justa causa, a regulamentação da jornada de trabalho em 8 horas diárias, a regulamentação também do trabalho feminino, do trabalho infantil e também, né, a legislação sindical. E aí, mais tarde, aliás, nos anos 40, nós temos a instituição do imposto sindical, que cria toda essa característica dúbia, né, do governo Vargas, né? Quer dizer, qual que é o papel da lei trabalhista? Ela teve a função de beneficiar o trabalhador, mas também, ao mesmo tempo, ela teve um aspecto de controle, né, de regulamentação, de regulação por parte do Estado, da classe trabalhadora, né, do movimento operário. Bom, eu estou recebendo aqui o professor Alex Turci, que é professor de História do Colégio Interativo e também das Faculdades Anhanguera, nesse quarto encontro que a gente está fazendo aqui para discutir um pouco temas relacionados à prova do Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem, que vai acontecer esse ano nos dias 3 e 4 de novembro, sábado e domingo. Nós já conversamos com o professor Luiz Antônio, que abordou a questão da geografia, especificamente falando de renda, de xenofobia. Esteve aqui também o professor Marcelo Maestrelli, o Morrinho, que abordou a questão da água. E na última segunda-feira eu conversei com o professor Roque, que exclamou um pouco aqui sobre o meio ambiente, a relação do homem com o meio ambiente. Hoje o professor Alex foca um pouco na era Vargas, falando um pouco do governo Getúlio Vargas, que é um tema, como ele mesmo citou, recorrente na prova do Enem. Você pode fazer perguntas e eu vou repassar para o Alex aqui ao final desses primeiros 30 minutos de bate-papo. Lembrando que na próxima segunda-feira, também às 16 horas, eu vou receber aqui a professora de Biologia Caroline Bortoloso, para falar também sobre um tema relacionado à prova do Enem. Alex, é importante destacar que após o golpe de 37, a gente pode chamar de golpe, né, foram nomeados interventores.
Qual era o papel político, de fato, desses interventores? Bom, na verdade, a ideia dos interventores, ela é até anterior ao golpe de 37, ao que acabou instalando aí o chamado Estado Novo, o que a gente pode chamar de uma ditadura, né, na prática, uma ditadura do ponto de vista institucional, né? Na verdade, a ideia dos interventores está relacionada justamente ao fortalecimento, à intervenção do Estado, do Poder Executivo, né? Quer dizer, o que era o interventor? Quando Getúlio chega ao poder, ele passa a substituir justamente os governadores dos estados, né, exceção aí de Minas Gerais, e coloca no lugar interventores. Não necessariamente todos os estados tinham um interventor. Por exemplo, no caso do norte, do nordeste do país, nós tínhamos um interventor para 13 estados, que é o caso do Juarez Távora, que era inclusive apelidado de vice-rei do Nordeste, né? Então, o papel do interventor era justamente ser esse braço do governo, esse braço do presidente Vargas, né, do executivo, que nitidamente, né, é fortalecido logo após a Revolução de 30. Né? A Revolução de 30 ela durou aproximadamente um mês, exatamente um mês, né? Começa 30 de outubro, 3 de outubro e termina dia 3 de novembro. E no dia 11, praticamente, a junta militar que acabou por tirar, né, o presidente Washington Luiz do seu cargo, entrega o poder ao presidente Vargas. E logo de cara a gente já percebe a presença ostensiva, centralizadora de Getúlio, na nomeação dos interventores, a forma como o governo vai procurar, o presidente Getúlio vai procurar viabilizar a sua governança, né, a sua governabilidade, principalmente utilizando aí o que eram chamadas de leis orgânicas. Seria uma espécie de medida provisória. Tá? Aliás, isso foi um dos motivos que, aqui no caso, no estado de São Paulo, estamos no estado de São Paulo, houve um levante, né, caracterizando o Getúlio como ditador, porque praticamente, durante 3, 4 anos, o presidente Vargas governou sem uma Constituição, né, sem nenhum tipo de carta magna, né, porque a Constituição Republicana de 1891 ela foi revogada. Então, daí vem, logo de cara, São Paulo colocando aí Getúlio como um ditador. É isso aí, você que está acompanhando a gente, que acompanhou os outros papos também, as outras palestras, deve ter percebido que, no caso do professor Morrinho, ele explicou aqui para você o porquê do apelido, o professor Roque também explicou o porquê do apelido, o professor Alex, que está aqui todo sério, não tem apelido, você pode ouvi-lo. Ele tem um programa, é um grande amigo, tem um programa de rádio junto comigo no 102,1 FM e você pode ouvir no site do Colégio Interativo. Tem lá um link, Rádio Universitária, todo sábado às 17 horas. Você pode ouvir, na verdade, o professor Alex um pouco mais, eu diria, leve, fazendo piada, não é isso, Alex? História dá para fazer piada também, cara? Dá para fazer piada, não tem nenhum problema, né? Mas, assim, sempre procurando deixar claro a seriedade de você tratar determinados assuntos, determinado assunto, fato histórico. Bom, vamos falar de um outro assunto importante, que é um outro assunto, não, uma outra questão importante relacionada à era Vargas. Durante o governo Vargas aconteceu a Segunda Grande Guerra, né, Lécio? 1939 a 1945. Como que foi a efetiva participação brasileira, do soldado brasileiro que lutou nessa guerra? Porque ao mesmo tempo que você tinha aqui uma ditadura, você tinha uma luta contra duas grandes ditaduras na Europa, o fascismo, com Benito Mussolini, e o nazismo com Adolf Hitler. Como é que se deu a participação brasileira na Segunda Guerra? Isso eu acho que é mais um dos vários elementos contraditórios aí que a gente observa dentro da era Vargas, né? Primeiro, né, como eu disse, se a gente já tem se a gente perceber, ter atenção, logo em 30, vai ficar claro essa característica, né, esse autoritarismo. Primeiro, você governa sem uma Constituição, isso durante praticamente 4 anos, né? Só em 34 que nós temos a promulgação de uma nova Constituição no país, né? Outra coisa, né? As atitudes arbitrárias, no caso, a nomeação de interventores, ou mesmo, né, a atitude do governo em relação ao café, que diferente do que muita gente imagina, logo de cara Getúlio não acabou com o café, até porque a nossa economia ela dependia desse café.
Então, o governo teve que lidar com a situação do café, inclusive comprando o excedente de café, adotando uma política que já era feita na época da chamada República Velha, e depois queimando esse café excedente, né? Estima-se aí que entre 1933 até 44, o Brasil queimou mais de 73 milhões de sacas de café. Isso é equivalente aí, na época, à produção mundial de 3 anos, praticamente. Então, essa participação, essa contradição, como o Glauco bem colocou, é porque em 37 nós temos o golpe do Estado Novo, Getúlio acaba por oficializar, institucionalizar, de fato, um regime ditatorial, fortemente simpático ao fascismo italiano. Isso pode ser percebido pela própria legislação trabalhista brasileira, que se inspirou na chamada Carta do Trabalho, Carta del Lavoro do Mussolini, onde o Estado passa a exercer esse poder de controle, essa cidadania regulada, que é colocada, inclusive, pelo historiador Carlos Guilherme Mota, e emprega a utilização da força, emprega a utilização de elementos coercitivos, emprega também o forte uso da propaganda, o culto à imagem. E aí, dentro do processo de industrialização, do projeto de Getúlio Vargas, acaba havendo o vínculo com os Estados Unidos. E nesse vínculo com os Estados Unidos, que fazia parte, né, da chamada política da boa vizinhança, instituída pelo presidente Franklin Roosevelt em 34, Getúlio, vamos dizer, revê um pouquinho as suas prioridades. Então, a partir de 1940, né, o Brasil e o governo norte-americano vão estreitando os seus laços. Isso, inicialmente, esse estreitamento, ele acaba sendo um estreitamento marcado por uma espécie de intercâmbio cultural. Então, nós temos aí atores, atrizes de Hollywood que vêm, muitos apenas para passear, curtirem aí o Copacabana Palace, curtir a noite carioca, alguns para se apresentar em cassinos, como o caso do Cassino da Urca, né? Até porque, né, os principais locais de férias que essas pessoas frequentavam, a Europa, né, estava tomada pelo nazismo. Então, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Punta del Este, né, acabaram sendo destinos para essas pessoas. É uma forma de aproximação. E aí, né, o Brasil de Getúlio Vargas, governado por Getúlio, passa a enxergar nesse vínculo com os Estados Unidos a possibilidade de financiamento do grande projeto siderúrgico no país, né? E isso vem a partir da relação do Brasil com a Exim Bank. E é claro que há alguma exigência do governo americano, e essa exigência é que o Brasil passa agora a se deslocar, né, da sua simpatia em relação ao fascismo e passa agora a ser o quê? Um aliado dos Estados Unidos. Só que é interessante, né? Em 1942, dia 21 de agosto de 42, oficialmente o ministro das Relações Exteriores do Brasil, o chanceler Oswaldo Aranha, vai a público e rompe relações com os chamados países do eixo, com a Alemanha, Itália e o Japão, e declara que o Brasil não mantém mais relações com esses países, e praticamente isso é a entrada do Brasil na Segunda Guerra, né? É claro que o torpedeamento de 18 navios brasileiros, em que mais de 700 brasileiros acabaram aí sendo mortos, também acabou por influenciar isso. Mas foi nitidamente esse vínculo entre Estados Unidos e Brasil que acabou por fazer o Brasil oficialmente romper com os países fascistas. Em 44, inclusive, mandar tropas, né, quase 25 mil soldados que se juntaram ao 5º Exército, comandado pelos Estados Unidos, e lutaram lá no norte da Itália. Mas o mais interessante, como foi colocado pelo Glauco, né, a grande contradição, mantinha-se ainda um regime ditatorial, mantinha-se um aparato repressivo, mas na Europa nós lutávamos pela democracia, nós lutávamos contra o totalitarismo. Alex, é interessante você falar desse intercâmbio cultural, porque normalmente a história, tem-se a ideia de que a história foi feita apenas por homens eternos, por políticos e por tratados, né? Quando, na verdade, a história aconteceu culturalmente falando, como você tocou aí. Só para dar um pitaco, a Carmen Miranda também é um exemplo disso?
Sem dúvida desses alguma, três sem também? dúvida alguma. A Carmen Miranda, né, é o nosso produto de exportação nessa época. Né, O exemplo do estereótipo brasileiro, né? Brasileiro que, na verdade, era português. Era português. Né? Ela nasceu em Portugal, veio para cá junto com a irmã Aurora, ainda criança, né? E se tornou aí esse símbolo do Brasil, né? O ícone, né? O estereótipo da cultura, do samba brasileiro, né? Que ela acabou, inclusive, depois se fixando em Hollywood, né? E acho que criou aquela imagem de que todo norte-americano, acho que quando vinha para o Brasil, se decepcionava porque não encontrava ninguém usando tamanco, muito menos usando um monte de fruta na cabeça, cantando tica-tica-bum. É verdade. Ainda bem, Ainda né? bem. Ainda bem que não usamos um monte de fruta na cabeça. Alex, você tocou na questão da siderurgia. Qual a crítica que se faz ao modelo econômico neoliberal do Getúlio Vargas em relação a essa proposta? Não, primeiro aspecto, né, o modelo econômico getulista é totalmente o contrário do modelo neoliberal. Quer dizer, o que marca, na verdade, o modelo econômico de Getúlio? Né? É o forte intervencionismo do Estado, né? Em todos os níveis. No caso aqui a gente está discutindo a economia, mas você vai perceber que o Estado, nesse período aí da era Vargas, de 30 até 45, ele acabou por controlar, por regular todos os níveis aí, a cidadania, a educação, né, tudo passava pelo crivo do Estado, inclusive a economia. Então, se percebe que há uma necessidade no país, pensando no projeto de industrialização do governo Vargas, né, de bens intermediários, como é o caso de cimento, ferro, aço, e também de bens de capitais, né, no caso aí equipamentos, né, máquinas que a maior parte a gente acabava importando. Então, com a Segunda Guerra Mundial, você tem um vácuo, né? E aí a gente aproveita esse momento, né? E inicia a gente, no caso o governo Vargas, né? Para um processo de substituição de importações, né? Aproveitando justamente esse contexto. Então, quer dizer, é no sentido completamente oposto ao modelo neoliberal, justamente prega essa ideia do enxugamento do Estado, né, desse Estado mínimo, né, inclusive o que a gente comentou agora há pouco, né, de flexibilizar, por exemplo, as leis trabalhistas, né, a gente já acompanhou aí nos últimos anos, no caso da Europa, né, que esse tipo de atitude, ainda mais nesse momento aí, de crise que o continente europeu e os Estados Unidos vivenciam, né, a grande questão é justamente o quê? Flexibilizar essas leis, diminuir os chamados encargos trabalhistas, que também foram conquistas dos trabalhadores, justamente para desonerar o Estado, para que ele possa ser mais enxuto aí, e, teoricamente, dar prioridade ao que interessaria. Então, nesse sentido, o modelo getulista e o neoliberalismo são opostos. Só para ficar claro, Alex, o modelo neoliberal prega que o próprio mercado se regule. Pouquíssima interferência do Estado, é isso? Pouquíssima. Na verdade, o neoliberalismo ele coloca justamente isso, a ideia de você ter, a palavra, eu acho que é total, é flexibilização. Você desonerar o Estado, né? Então isso significa, por exemplo, diminuir políticas sociais, por exemplo, né? A gente tem isso, característico na Europa, né? O desmantelamento do chamado Estado de Bem-Estar Social, né? O famoso welfare state, né, criado após a Segunda Guerra Mundial, e que acaba levando, evidente, a população, os trabalhadores, a reagirem. Né? Nos últimos tempos nós tivemos aí, no caso, por exemplo, da Inglaterra, conflitos, né, confrontos de estudantes que não queriam que aumentasse aí o valor para se estudar numa universidade naquele país. Bom, outro tópico que normalmente se fala, não tem como não se comentar quando se fala de Getúlio Vargas, é o exacerbado nacionalismo, né, Alex? A lembrança bastante clara e a exaltação até de símbolos nacionais, como a bandeira, hino nacional. E de que forma você acha que isso pode aparecer na prova do Enem? Aquele nacionalismo que normalmente a gente vê em Copa do Mundo, né, Alex? O cara põe a bandeira, tem orgulho de ser brasileiro. Era mais ou menos isso que o governo pregava?
Era muito isso, na verdade, né? Esse nacionalismo já está presente, está embutido, inclusive, nesse projeto industrial, né? Do Estado ser uma espécie de Estado empresário, um Estado investidor, né? Então, esse sentimento nacionalista, né? Que alguns críticos falam que criou no Brasil justamente essa coisa de depender muito do Estado, apostar apenas no governo, em realizações do governo. Esse nacionalismo, né? Ele pode ser, talvez, mais nítida essa manifestação quando nós olhamos para o Estado Novo, que é claramente, né, essa fase daquela ditadura institucionalizada, como eu disse, do governo da era Vargas, né, o nacionalismo exacerbado. Né, a primeira coisa que foi feita, né, foram suprimidas as bandeiras dos estados, hinos estaduais, e passou a ver só o que? A bandeira nacional, o hino nacional. Nós também vamos enxergar o vínculo, isso é muito interessante, de muita gente ligada, por exemplo, ao movimento modernista, Semana de Arte Moderna de 22, né, que tem um aspecto também nacionalista. Nós encontramos também grupos como a Ação Integralista Brasileira, né, que comungava também desse nacionalismo, vários setores das Forças Armadas, o Exército principalmente, admirava, apoiava esse nacionalismo exacerbado do presidente Vargas, né, que marcava o seu Estado, marcava o seu governo. Nós tivemos aí, né, se você pega o discurso do início do Estado Novo, um dos discursos do presidente Vargas, ele mesmo coloca isso, né, da ideia da integração nacional, de valorizar o brasileiro, né, somos uma mesma raça, temos a mesma língua, temos uma herança única. Então, esse sentimento nacionalista é extremamente manifestado, principalmente na fase do Estado Novo. E no caso da prova do Enem, isso pode aparecer por meio, né, de músicas, né, por meio, como eu disse, de imagens, né, uma característica que marca o Estado Novo, como qualquer regime totalitário, são as grandes manifestações de massa, né, que não eram tão, vamos dizer, espontâneas quanto a gente imagina. Nem todo mundo que ia lá para o estádio de São Januário, que era o maior estádio de futebol que tinha no Rio de Janeiro, né, estádio do Vasco, né, ia lá espontaneamente exaltar o presidente Vargas. Era o maior estádio porque não se conhecia o grande Parque São Jorge, Fazendinha Sports Arena. Não conheço. Professor Bacia ficou muito feliz aqui, para 4.000 torcedores. Só para esclarecer o pessoal, né, o Maracanã foi construído nos anos 50. Para a final da Copa, né, Alex? Exatamente. Bom, é importante a gente destacar também, e eu acabei de falar aqui que o Alex e eu temos um programa de rádio há 12 anos, aqui na Rádio Universitária de São Carlos, 102,1 FM, todo sábado às 5 da tarde. A gente não falou horário, né? O programa Alternativa A. Estamos vendendo peixe, tá vendo? Está vendendo o nosso peixe, né? Dá para escutar pela internet, galera. E o rádio também teve uma importância muito grande durante o governo Getúlio Vargas. Ele soube utilizar bem desse meio, né, Alex? Não, sem dúvida, né? É a era do rádio brasileiro. Aliás, o rádio era o grande veículo de comunicação, né? As pessoas, né, naquela época, uma coisa muito distante da nossa realidade, né? As pessoas iam para casa, almoçavam, iam para casa, jantavam, né? Com a correria de hoje um pouco difícil. E o rádio era o grande veículo de informação e também de entretenimento. Nós tínhamos aí os shows de calouros, Ari Barroso, por exemplo, né? Entre outros, né, que se destacam nesse período. E o rádio, né, foi aí um veículo importante dentro do governo Vargas, principalmente também no Estado Novo, e inclusive nessa época nós temos a criação da Hora do Brasil, né, que era feito em 2 horários, né, hoje a Voz do Brasil, né, hoje Voz do Brasil acontece às 19 horas, mas antes você tinha no horário do almoço, por volta das 12h30, e nesse horário característico das 19 horas. Então, justamente as pessoas se reuniam e lá você tinha, né, os discursos, né, toda a realização por parte do governo, né? E outro aspecto importante, nesse caso do rádio, né, é o uso da propaganda. Nós tínhamos também o cinejornal, que era muito utilizado, inclusive fazendo com que o governo criasse um departamento para tratar especificamente disso, que era o DIP, né, o Departamento de Imprensa e Propaganda.
Legal, nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Colégio Interativo e das Faculdades Anhanguera, em São Carlos, o professor Alex Turci, professor de História da Anhanguera e do Colégio Interativo também, abordando um tema importantíssimo no Enem, que é o tema a Era Vargas. Lembrando que na próxima segunda-feira, no nosso 5º encontro, eu vou receber aqui a professora Caroline Bortoloso, que vai abordar um tema relacionado à biologia. Alex, uma questão que é importante a gente destacar, e o pessoal já começa a mandar a pergunta aqui, é a situação de São Paulo. Como é que ela ficou em 1930, quando Getúlio Vargas ascendeu ao poder? Bom, no caso é a situação de São Paulo, vamos lembrar que nós tínhamos até 30, a hegemonia da chamada política do café com leite, começa lá no início da República, no final do século XIX, e quando Getúlio chega ao poder, São Paulo é marginalizado, alijado do poder, né? E isso não quer dizer que Getúlio não sabia da importância de São Paulo, não sabia da relevância econômica, tanto que é criado o Conselho Nacional do Café para justamente dar uma solução à crise do setor, né, provocada pela quebra da Bolsa de Nova York, né, porque o café era ainda a nossa grande fonte de renda, era a grande base econômica do país. Mas o que irritou muito São Paulo foi a questão da imposição do interventor, que não era paulista, né, e era um militar, era o tenente João Alberto. Então, São Paulo já se irrita, né, quando Getúlio decide, vamos dizer, enquadrar São Paulo, né? Sabe da importância do Estado, mas quer deixar claro que quem manda agora é ele, né? Outro aspecto importante é que São Paulo, mais tarde, em 1932, né, utilizaria a questão da falta de uma carta constitucional, a falta de uma Constituição, para consolidar ainda mais Getúlio como um ditador, né, e mais tarde, né, a partir de 9 de julho, oficialmente se levantar contra o presidente no que ficou conhecido no estado de São Paulo como a Revolução de 32 ou Revolução Constitucionalista. Eu acho que um ponto que tem que ser levado em consideração é que normalmente, quando se fala do movimento de 32 em São Paulo, fala-se muito o quê? De que foi a revolta da elite marginalizada. De fato, existe essa questão, mas eu volto a colocar, volto a repetir, que Getúlio sabia da importância de São Paulo, mas houve também essa questão de São Paulo alijada do poder se rebelar contra o presidente, mas também vamos lembrar uma coisa que é importante. A bandeira, o motivo, né, o que transforma a Revolução de São Paulo de 32 em Revolução Constitucionalista, que era lutar por uma Constituição para o país, ela era legítima, né? Vamos lembrar que 2 anos se passaram desde a chegada de Getúlio ao poder e nada de carta magna, né, de uma Constituição. Alex, embora então São Paulo tenha perdido essa revolução, conseguiu a Constituição. A Constituição veio. Vamos lembrar também que São Paulo não saiu perdendo tanto assim quanto se imagina. Primeiro, antes mesmo da Revolução, no início ainda de 32, Getúlio cedeu aí a exigência e foi nomeado Pedro Toledo, foi nomeado um interventor paulista e civil, certo? Nós tivemos também em 32 o Código Eleitoral, que cria, que institui a justiça eleitoral, o voto secreto e o voto feminino, né? E outro aspecto importante é a questão que eu disse do café. Quer dizer, São Paulo ainda era importante para a economia do país, tanto que o setor do café continuava a receber atenção por parte do governo, mas aos poucos o governo foi o quê? Reconduzindo os recursos do setor agroexportador, do setor cafeeiro, para o seu projeto nacional de industrialização. Legal, nós estamos chegando aí a aproximadamente 34 minutos de papo. Você pode fazer sua pergunta sobre temas que o professor Alex abordou aqui ou, eventualmente, sobre algum outro tema relacionado à história, relacionado ao Enem, para eu repassar para o professor Alex aqui. Nós temos ainda mais uns 6 ou 7 minutos de papo. Já tem uma pergunta, Alex. O Júnior de Atibaia pergunta para você o seguinte: mesmo após todas as coisas que Getúlio Vargas fez a Luiz Carlos Prestes, e aí ele cita alguns exemplos, mandou-o para a prisão, proibiu a existência de seu partido, enviou sua esposa para os campos de concentração na Alemanha, qual a razão por que Luiz Carlos Prestes apoiou Getúlio Vargas na eleição de 1950? Bom, vamos lembrar o seguinte, né? Aliás, esse apoio, boa pergunta, Júnior. Júnior de Atibaia. Júnior, é o seguinte, boa sua pergunta, né? Isso, na verdade, até antes de 50, né? Nós vamos ver o apoio aí do
do Luiz Carlos Prestes, em 45, no que foi conhecido como campanha queremista. Né? Por que, né, essa situação tão contraditória? Né? O Prestes tenta organizar um levante com o Partido Comunista e alguns setores militares no Rio de Janeiro, em Recife, né, em Pernambuco e Rio Grande do Norte, fracassa. Isso, aliás, dá subsídios para o governo Vargas, inclusive criar no país aquela questão de que o país estava na iminência de ser dominado pelos comunistas, justificando mais tarde o Estado Novo. Em 45, pressionado, né, interno e externamente, né, de ter lutado contra o totalitarismo, mas lutado contra o totalitarismo na Europa, mas mantendo um regime totalitário ainda aqui no Brasil, começa o processo de redemocratização. E se você está acompanhando aí nossa conversa desde o início, eu disse que, por exemplo, os militares eram extremamente entusiastas do nacionalismo, principalmente no campo econômico, a questão do petróleo, da siderurgia, que eles consideravam que deveria ser uma empresa nacional e principalmente estatal. Isso fez com que o Luiz Carlos Prestes e outras pessoas ligadas ao Partido Comunista apoiassem a permanência de Getúlio no poder, inclusive mais tarde, nos anos 50, a sua eleição, justamente por essa questão do nacionalismo econômico, né, de determinados setores da economia não caírem nas mãos do que eles chamavam do capital estrangeiro, do capital imperialista, principalmente norte-americano. Então, esse apoio foi muito mais, não a figura de Getúlio Vargas, não ao presidente, mas a proposta nacionalista, principalmente no setor econômico, que ele representava. Legal, Alex. Tem mais uma pergunta aqui para você. O Ramon Gonzalez, pelo Facebook, pergunta o seguinte. Ele diz, muito boa tarde, professor. Gostaria de saber quais foram as principais políticas públicas implementadas por Getúlio Vargas durante seus anos de governo. E também se a previsão de assistência médica aos trabalhadores era uma dessas políticas. Bom, Ramon, é o seguinte, dentro do que a gente pode chamar dessas políticas públicas, né, nós podemos destacar principalmente aí a criação, né, junto com entidades patronais, né, o caso nessa época foi criado nos anos 30 e 40 o Senai, o SESI, né, todos ligados aí à indústria com o respaldo da Fiesp. Nós podemos destacar, né, a atuação do governo, principalmente no campo da educação, né? Então, no caso aí da educação, o ensino primário passa a ser todo ele controlado pelo Estado, gerenciado pelo Estado. Destaca-se também o campo da cultura. Nós temos a criação dos Centros de Cultura Africana no Brasil, né? Foi criado aí no governo Vargas. Nós temos também nessa época, né, as bases que levaram à criação da Universidade de São Paulo, né, a USP. Nós também podemos destacar aí o campo cultural, como eu disse, com o ministro Gustavo Capanema, né, a atuação do governo nessa área, incentivo à cultura, incentivo principalmente à cultura nacional, né, as manifestações de caráter nacionalista. No caso do aspecto médico, não houve nenhuma atuação que a gente pode chamar forte do governo. Embora o governo no Estado Novo tenha criado o DASP, o Departamento de Administração do Serviço Público, procurando justamente tornar mais eficaz o funcionalismo de governo, o funcionalismo público. A ideia era procurar usar o critério técnico para colocar as pessoas nos ministérios e nas autarquias para tornar o governo mais eficiente. Maravilha. Tem mais uma outra pergunta aqui que eu acho pertinente, viu, Alex? Não tem aluno de história que não sofreu com data. E o Leandro, de São Paulo, pergunta o seguinte para você. Professor, qual é a dica que o senhor dá para quem é inseguro com tantas datas importantes de várias épocas? Há alguma maneira de gravar essas datas ou ao menos entender o contexto das décadas a que elas se referem para não errarmos na hora da prova? Gustavo? Leandro de São Paulo. Leandro, é o seguinte, você não tem que se preocupar muito em decorar a data, vamos deixar claro. Eu acho que é importante aí, justamente você mesmo colocou isso na sua pergunta, contexto. Se você tem noção do contexto, tem uma noção cronológica, é importante. Então, olhar, por exemplo, a década e perceber o que há de relevante nessa década. No caso aqui nós estamos falando da Era Vargas, né? O período aí de 30 a 45.
Né? Então, quer dizer, o que foi relevante nesse período? O que foi marcante? Então, se você, né, estabelecer essa questão das décadas, né, num caso, se a gente já saindo um pouquinho aqui do assunto, pensar em outros momentos da história, né, ter uma noção de séculos também, né, isso é sempre importante para o aluno achar que, por exemplo, a Revolução Francesa aconteceu na semana passada. Quer dizer, ter uma ideia geral, tem que ter. Você pode, cronológica. para tentar facilitar, talvez elaborar aí um quadro, uma linha do tempo, mas não decorar a data, uma linha do tempo para ter uma noção geral um pouquinho dos principais fatos que marcam cada um desses períodos. Até porque, né, Alex, o Enem, via de regra, não é uma prova conteudista, não, né? Justamente ele preza pela interpretação, pela leitura. Então, não vá por esse caminho aí, no caso do Enem, de decorar a data. É importante ter uma noção, como eu disse, do contexto e uma noção cronológica. Né? Por exemplo, dividir a Era Vargas em períodos acaba ajudando. Né? O governo provisório, o governo constitucional, o governo, a fase do Estado Novo e a redemocratização pode te ajudar aí, na hora de estudar, a marcar alguns pontos, características importantes da Era Vargas. Bom, legal, Alex. E o pessoal está perguntando bastante aqui, viu? O Fábio de Campinas pergunta o seguinte para você. Quais as principais diferenças entre o modelo econômico de Getúlio Vargas e de Juscelino Kubitschek? A principal diferença aí está justamente na questão da participação do Estado e a questão do capital nacional e a questão do capital privado externo. Se a gente pudesse estabelecer uma diferença rápida e clara aqui, a gente podia deixar evidente o seguinte: no caso de Getúlio, nós temos a forte presença do Estado, não apenas como um mero investidor de infraestrutura, mas também de dono de empresas, vamos colocar assim, né, empresário, ênfase na indústria de base, siderurgia, por exemplo, e no caso do modelo JK, a entrada do capital externo é marcante, o governo apenas como elemento que fornece a infraestrutura, e a ênfase nos bens de consumo duráveis, exemplo, a indústria automobilística e os eletrodomésticos. Legal, Alex, eu queria agradecer demais a sua presença aqui. Você que voltará outras vezes, né, para falar sobre outros assuntos relacionados às ciências humanas. Obrigado mesmo pela sua presença. Obrigado aí a todos, obrigado pela paciência aí e até uma próxima. Legal. Nós terminamos aqui a quarta palestra que elaboramos numa parceria do Colégio Interativo e das Faculdades Anhanguera. Lembramos que na próxima segunda-feira, dia 17 de setembro, também às 16 horas, nós faremos nossa quinta palestra, cujo tema será material genético, recebendo aqui a professora Caroline Bortoloso Dutti. Eu aguardo a presença de vocês então na próxima segunda-feira. Boa quarta-feira para vocês e até lá. Tchau, tchau.